podia deixar de, nesse momento, pelo menos meditar um pouco sobre a situação que estamos a passar. O momento da semana, hoje culmina o Congresso, a marcha, 16ª marcha dos prefeitos a Brasília. Hoje, inclusive, o presidente nacional da Confederação Nacional dos Municípios, o presidente Paulo Junkoski, foi convidado pela presidente da República para trocar ideias. Tá? Eu diria que houve, como resultado dessa caminhada dos prefeitos a Brasília, dessa marcha, provocou um debate transparente. O presidente nacional da Confederação dos Municípios, pela sua praticidade, pela sua maneira franca de colocar as questões que vêm ocorrendo nos municípios brasileiros, a maneira direta de expor o seu pensamento, de representar as dores, a enfermidade dos municípios do Brasil, e a maneira de ele colocar com a economia de palavras, com aquela praticidade de dizer, não só aqui no Petróleo Portela, como colocou, mas também ontem, aqui perante os senadores, os deputados, aqui no Congresso, com a presença de milhares de prefeitos, não só ontem também com os ministros, com a presidente da República, com o vice-presidente, uma maneira franca de abrir o jogo, de buscarmos quais são os medicamentos, quais são as maneiras de nós buscarmos sanar, de corrigirmos. Com o movimento que a Confederação Nacional trouxe para se criar uma subcomissão, junto à Comissão de Economia da Casa, uma subcomissão para tratar de assuntos municipais. E assim se fez, se instalou anteontem aqui no Petróleo Portela. Eu sou a presidência da senadora Ana Amélia, que foi escolhida, do senador Valdemir Moura como vice-presidente, nós como membros dessa comissão. Eu acho que abriu antessala, eu acho que mexeu com alguma coisa a mais no Brasil para nós abrirmos essa centralização que existe hoje. Eu senti no palpitar, eu senti na vontade até, nessa organização dos prefeitos todos, desse movimento nacional, das associações de todos os estados, da Federação de Estaduais dos Prefeitos, de que nós temos que agir, temos que buscar alguma coisa. E com esse preâmbulo, eu diria que a coisa deve avançar, porque a Confederação Nacional, trazendo os detalhes, onde é que mexe mais, onde é que dói mais, dizendo inclusive que os leasing municipais que se praticam, que o ISS não incide sobre isso, que os municípios perdem mais rios de dinheiro. A outra questão que colocou-se, quando uma fábrica vai para determinado município, que aí levanta o movimento econômico naquele município, ele se salva, e os municípios ao seu redor perdem com isso, quer dizer, deixam de participar, e encontrar os mecanismos para que os municípios que estão ao seu redor, que abrigam os trabalhadores daquela fábrica que vai levantar o movimento econômico de determinado município, que é o sede da fábrica, aqueles municípios periféricos, que abrigam os trabalhadores, que servem muitas vezes como dormitórios. A proposta da Confederação Nacional dos Municípios que se altere e que esse município cede pelo levantamento do movimento econômico, que vai receber mais retorno do ICMS, vai receber mais retorno disso, daquilo, a sua participação, que também tenha um percentual que seja estendido aos municípios que compreendem aquela região, que são considerados periféricos, para que eles recebam também, para que tenham a sua cobertura, tenham o seu incentivo, possam também preparar a sua infraestrutura. Tudo isso é fundamental. Eu senti, cara presidente Ana Amélia, eu senti, caros colegas, que com as colocações da Confederação Nacional,
dessa maneira franca de jogar, da maneira, eu diria, extraordinária de abrir o jogo, de mexer aqui no Congresso Nacional, mas sem, suprapartidariamente falando, sem ficar, eu diria, adstrito a este ou aquele movimento. Não, vamos pensar numa solução. Nós sabemos que há a doença e como é que nós vamos tentar minimizar isso? Qual é o tratamento? O tratamento e a descentralização houve um anúncio, houve alguma coisa? Sim, o presidente mas anunciou, embora a maneira de colocar que não foi explícito em 1% do fundo de participação, que seria perene, mas trouxe um assunto pontual, que é um alívio, eu diria, retirar um pouco da UTI os municípios brasileiros. Sim, eu sei que isso é momentâneo, mas ajuda equivale mais ou menos ao valor de 1% do fundo de participação dos municípios. Então eu trago isso, como eu diria, é alguma coisa que me parece, deu para sentir que a coisa vai avançar. Eu acho que há consciência de que a coisa tem que caminhar. E com a ida hoje do presidente nacional da Confederação, sendo convidado pela presidente da República para sentar no Palácio Planalto, para começar a buscar e esmiuçar as questões que podemos avançar, para minimizar, para avançarmos, para quem sabe agora até levantarmos questões mais perenes, que os municípios possam, em seus orçamentos, terem mais independência, possam até evitar as viagens longas e possam mais atender nos seus municípios as questões fundamentais que estão sendo colocadas. Uma delas que o senador Amarildo Cavalcante levantou hoje aí do Mozarildo, a questão da saúde. Para que isso seja aplicado mesmo da saúde, que é a coisa mais premente considerada hoje no Brasil, não só no meu estado, Santa Catarina, que está em primeiro plano o senador Mozarildo, é a saúde. São as pessoas que têm que esperar, são as pessoas que não encontram, muitas vezes no oeste do meu estado, na fronteira com a Argentina, para poder socorrer de uma cirurgia da espinha dorsal, para poder aliviar as dores. Hoje se for para o sistema SUS, são famílias pobres. Se eu conheço uma pessoa lá, aqueles Baldaner, olha, Cacildo, eu estou na lista para ser atendido no sistema daqui 1 ano e meio, para chegar na vez. E as dores que eu sinto são tremendas, eu não consigo trabalhar, eu não consigo sustentar minha família. E é duro isso, escutar uma conversa dessas. Quer dizer, essa descentralização da saúde. E ainda, muitas vezes, acontecem desvios da coisa pública, da rede pública, em vez de aplicar a saúde, da própria saúde, que é desviado. Isso pega muito mal. Por isso que, qualificando, como se fez agora, o desvio da coisa pública como crime hediondo, e essa semana o Senado também votou que agora passa a ser lei as empresas que participam em conluios dessa forma, ainda mais saúde, recursos de saúde, vão ser enquadradas não só as pessoas físicas, mas também as empresas. Então, acho que são coisas que estamos avançando e precisamos avançar. A pessoa ali precisando, não tem recurso, não tem profissional, não tem equipamentos na região, e ainda alguns se aproveitam para se beneficiar, para desviar justamente recursos para a saúde. Minha nossa, bota hediondo nisso. E as empresas que participaram para ajudar a esfriar isso e a desviar vão ser responsabilizadas, mas tem que agir. Hoje nós precisamos fazer com que a Justiça, o Ministério Público, caia em campo, exercitem. Eu acho que nós precisamos fazer com que aqui se diminua os recessos, sim. Eu acho que eu senti de muita gente que até no judiciário os recessos também têm que ser encurtados. Eu soube que o STJ e o Supremo, o mês de julho para. Quando eu chego a 15 de dezembro, para até janeiro, para até fim de janeiro, até começo de fevereiro. – 45 dias, vou encerrando, meu presidente. De 15 de dezembro até começo de fevereiro, o STJ e o Supremo, e agora o mês de julho, todo o mês de julho, praticamente também, os processos param. Eu recebi de diversos profissionais do direito
não tramita, as audiências param, não acontecem. Isso paralisa. Isso acho que hoje no Brasil não tem mais como, até porque crimes ou desvios dessa natureza, como ofensa à saúde, tem que tramitar, botar em prática isso. Isso não é possível, senador, caros colegas. Eu vejo Álvaro Dias, isso, desviando isso e parar no judiciário para não agir. Nós precisamos que questões fundamentais têm que ter privilégio nos julgamentos para que a coisa do país avance melhor. Eu não pude deixar de, nesse instante, trazer algumas considerações, nobre presidente, e caros colegas, sobre o momento que estamos a viver, das questões, principalmente de saúde, em fazer com que os municípios tenham condições de atender, mas também que, quando se praticam coisas de desvios, isso você tem agilidade e dar o exemplo de cumprir, fazer com que se execute, para fazer com que o Brasil se acorde para essas questões fundamentais. Muito obrigado, presidente e caros colegas.